Bom dia, sábado. Deem uma olhada, 6 horas da manhã. E está começando a função aqui na cozinha do Convento Imaculada Conceição de Caxias do Sul. O café já está praticamente passado. E olha aqui, ó, os ingredientes todos. Farinha, banha, mas está aqui o artista, Frei Celso Bordignon. Bom dia, Frei Celso. Bom dia, nós estamos aqui, vamos fazer empastar o pão, para depois... Empastar o pão, e o Frei Celso vai contando o que ele colocou de ingredientes para o pão conventual, o pão franciscano. Sim, primeiramente 1 quilo de farinha integral, depois um pouco de farinha de aveia, sementinhas tipo chia, gergelim, também um pouco de linhaça que eu deixo de molho uma noite anterior. Depois passo no liquidificador e faço uma massa, né? Que está aqui, né? Depois os ovos, né? Eu boto um pouco de farinha branca junto para dar liga. Se for só farinha integral fica muito empastado. Ovos, banha, o fermento aqui agora, o fermento tem que ser despertado, né? Com água morna e açúcar, depois despejado aqui. Aqui já podemos colocar também uma pitada de sal, porque no pão tem que ter sal também, açúcar e sal. Açúcar é para despertar o fermento e o sal é para conservar o pão. Então vamos começar a empastar, misturar bem os ingredientes. Isso é o empaste, né? A primeira parte do pão. Depois vocês vão ver que ele vai ficar por um tempo em repouso para levedar, né? A massa levedar, porque o fermento precisa agir, né? Então depois a gente vai deixar por um tempo. Depois faz os pães, determinado momento. Tem que meter a mão na massa, né? Não tem outro jeito. Qual é a sensação, Frei Celso, de estar fazendo esses pães? É o ritual do sábado aqui no convento? A sensação é de muito prazer, no sentido de você fazer o seu próprio pão. Você saber o que você colocou, os ingredientes no teu pão, né? Saber o que a gente faz, que ingrediente colocou de maneira saudável. Porque muitas vezes o pão a gente compra e não sabe o que tem. E esse é um pão bem saudável, tem bastante fibras, não tem muito produto químico, mas a própria química dos ingredientes mais naturais, né? Então a gente vai, na medida que for necessário, eu vou acrescentar um pouco de farinha branca para dar liga. Porque só farinha integral ele fica muito duro, muito seco. Com essa quantidade de ingredientes, quantos pães normalmente? Eu faço 9 pãezinhos. 9 pães? 9 pães, pequenos, não muito grandes, porque não somos muitos aqui atualmente, então não tem por que fazer um pão muito grande, porque senão ele fica velho. Depois eu pego, são assados direitinho, né, a temperatura certa, e a gente deixa ele esfriar, congela e vai retirando conforme a necessidade, né? Fazer o pão é também uma forma de oração? É uma forma de oração, é um ato de amor. A gente tem que fazer o pão tendo bons sentimentos no coração, sabendo que estamos fazendo um alimento que vai ser partilhado, que é um alimento praticamente universal, e que Jesus disse: eu sou o pão da vida. Ele viu as pessoas fazendo pão e falou isso, né? Porque o pão é um dos principais alimentos da humanidade, sempre foi, né? Sempre fez parte da alimentação básica, e levantar de manhã e ter um pão para se alimentar é algo divino, né? O pão da vida é Jesus, né? Nós fazemos esse pão pensando também nisso.
E agora que está quase amassado, a etapa seguinte... A etapa seguinte ele vai ficar assim, em repouso, até duplicar a massa. Vai fermentar, vai levedar. Aí então é naquele momento que eu corto em pedaços e divido os pãezinhos para fazer os 9 pãezinhos, 8, 9 pãezinhos que vão resultar desse empaste, né? Dessa farinha toda que eu misturei, esses ingredientes. E daí então depois deixo novamente levedar mais uma vez e depois asso no fogo. Então o próximo passo é esperar levedar para poder fazer os pãezinhos. E aí novamente ele leveda. Leveda novamente. Ele vai ficar o dobro dessa massa aqui, ó. Vai ficar macia cheia. Então a gente se encontra logo mais quando a massa estiver levedada. No máximo daqui 1 hora. Não demora 1 hora por aí. Então dá um paz e bem aí para o nosso pessoal. Paz e bem. Paz e bem. Exatamente 1 hora depois, vejam como ficou a massa do pão. Levedou. Então aqui, ó levedou. Precisa ter essa levedação, ó, e mais uma depois para a gente poder fazer um pão macio, né? Então aqui a gente pode colocar um pouco de farinha, porque agora nós vamos dividir e fazer os pãezinhos. Como são 9, eu vou tirar um aqui agora e depois eu tiro os 8 daquele ali, divido em 8 partes iguais. Parece que é pouco, mas não, isso aqui é bastante. Depois ele cresce, então esse aqui tem que botar um pouquinho de farinha. Agora eu dou mais uma amassadinha assim, ó. Eu na forma eu não coloco gordura, eu coloco farinha. Aí não gruda o pãozinho quando ele... Eu costumo fazer uma cruz assim, ó. Porque daí essa cruz é um sinal de bênção, mas também ao mesmo tempo, quando ele tiver essa levedada, essa cruz vai ficar bem... não vai desaparecer, mas vai ficar em evidência. Então esse aqui ele vai ter que levedar o dobro disso aqui, praticamente encher a forma. Daí quando estiver levedado mais uma vez, aí a gente assa. Porque é a hora que vamos fazer os 8 pãezinhos. Isso aqui. Então muitas vezes as pessoas fazem e já não esperam levedar, botam no forno. Tem que ter 2 levedaduras. Essa foi a primeira, agora depois mais uma outra quando estiver na forma. A densidade da massa é essa, não grudando na mão, né? Amassando deste jeito, o pão já está abençoado. O pão sempre é abençoado porque é um alimento universal, como eu disse. E a gente fazendo com amor, qualquer alimento, fazendo com amor, fazendo para os outros, não só para nós, né? Mas para partilhar, já é uma bênção. E essa cruzinha é uma invenção sua? Não, a minha mãe fazia. A mãe fazia? A mãe sempre fazia uma cruz em cima do pão. Tem uma tradição também do pãozinho de Santa Clara, que faltou pão no mosteiro de Santa Clara em Assis, na época dela, né? E não tinha pão, tinha só poucos pães. E ela fez uma cruz em cima do pão e começou abençoou o pão, fez uma cruz, foi repartindo com as irmãs. E o pão foi suficiente para todas e sobrou. Mas a ideia é partilhar o pouco que a gente tem. Se a gente partilhar o pouco que a gente tem, todo mundo partilhar um pouco, vai ter para todos, né? Ninguém vai passar necessidade ou fome, né? O problema é quando a gente acumula demais, né? Aí falta para alguém. Então, esse aqui vamos fazer mais 4. Então, meio. Às vezes um fica um pouquinho maior,
fica um pouco menor, mas não tem problema. Ninguém é igual, né? Nem nós, nem o pão que nós fazemos, não vão sair todos exatamente iguais. E quando é a hora de pegar o primeiro pão, qual é assim, o critério? O maior ou o menor? Eu pego geralmente o menor. O menor? É. Os últimos serão os primeiros? É, sim. Olha aí a habilidade toda. Isso eu já faço, sempre fiz pão. Aprendi a fazer com a mãe, né? Quando era rapazote, menino. Depois do seminário a gente fazia. Sempre fiz, gosto de fazer, é uma coisa que eu gosto de fazer. Já ensinei muitas pessoas a fazer, né? Pão. E o pão dá para fazer de muitos tipos, né? Muitas maneiras. Esse é um pão mais integral, né? Como eu falei, mais fibra. Né? Depois nós vamos olhar tudo junto, o conjunto, né? Um pouquinho de farinha para não grudar, né? E o sábado, então, é reservado esse horário para isso? Esse horário. Geralmente, quando eu faço pão, eu faço um empaste ali pelas 6, né? Depois preparo o café, nosso café aqui do Campos Freitas. Depois de uma hora, depois que eu tomei café, eu faço essa parte aqui. E a bacia fica limpinha? Limpinha, aproveita tudo. Não rala fora. Esse aqui ficou um pouquinho maior, mas não tem problema. Se o pão é maior, a cruz também é maior? Depois, antes de assar, nós vamos filmar mais uma vez. Agora eu já boto no forninho, né? Que ele vai na posição certa para ele depois levedar. Então agora o pão levedou o dobro, né? Depois da segunda sovada, empastada, né? Levedou novamente o dobro. Então agora podemos ligar o forno para assar ele. Ligamos em 180 graus, né? Por meia hora. Depois em 240 no final, para tostar ele bem, em 240 por 10 minutos. E vai estar pronto o pão. Tá chegando a hora aí, ó. Olha que beleza. Faz bem. Então, depois de todo o processo de fazer o pão, fez o resultado. Vamos retirar do forno agora. Quente. Vamos tirar aqui. A minha mãe não deixava virar o pão. Sempre colocadinho assim. Sim, tem os costumes. Mas era um ritual até de sentir o pão como uma bênção, né? É uma bênção. E fazer o próprio pão é algo maravilhoso. É uma alegria. Então aqui estão os pães. E agora, Frei Celso, A gente pode desenformar eles. está bem quentinho, saindo do forno agora. Mais um pouquinho a gente consegue. E ele não gruda no forno. Não gruda porque é farinha. Eu não coloco gordura, eu coloco farinha simplesmente. Eu acho que
tem a banha na composição, na mistura. E não tira as forminhas. As forminhas, Sim. a dona Lorena está dizendo que as forminhas ficam limpas. Ficam limpas, porque a gordura na forminha, ela cozinha, principalmente o óleo, fica grudento, pegajoso. E tem que ser com banho, porque se é o azeite, ele acha duas Graças A diferença que é com banha. Isso. É muito gostoso para limpar. Agora a gente pode fazer assim, ó, pode deixar ele esfriar assim, ó, que ele ainda cozinha mais um pouquinho. Vamos cobrir com um pano e deixamos assim. Quando ele estiver frio, a gente não é bom comer pão quente, também dá para comer, mas Celso, não diga isso, que eu sempre gostei de pão quente. não pode também. Aí assim, depois que tiver frio, pode ensacar em sacos plásticos e congelar. E ir retirando cada dia no dia anterior, né? Para comer no café da manhã, que ele vai estar sempre como se tivesse sido feito no dia. E você vai fazer um convite para o pessoal vir comer pão? Posso fazer um convite, poucos por vez, né? Podemos fazer um curso de pão também no dia, ensino a fazer pão. Amanhã aí no salão paroquial, a gente pode fazer. Pode fazer. Com a luva mesmo, dá uma benção, com a luva, dá uma benção para o pessoal. Dá uma benção para todo o pessoal que acompanhou esses vídeos de como fazer o pão aqui no Convento Imaculada Conceição. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos proteja, volte para vós o seu olhar e vos dê a paz, que o Senhor vos dê sempre a saúde do corpo e da alma e o pão de cada dia para a alimentação do corpo e também do espírito. A bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Paz e bem.